Conhecimento liberta! Esse é o nome do meu projeto sobre doação de livros para o final do ano. E hoje, agora, nós estamos começando a 8ª live desse projeto. Esse que é um projeto que eu combinei, prometi que seriam 10 lives com escritores e afins. Boa noite a todos vocês que estão chegando para essa 8ª live do projeto Conhecimento Liberta. Eu abro essa live com essa linda música em homenagem ao convidado da noite, que é Rogélio Pérez. E enquanto o Rogélio Pérez não entra aqui para bater esse papo com a gente sobre Conhecimento Liberta e sobre o livro que ele está escrevendo, eu vou daqui convidando mais algumas pessoas, mandando aqui aviãozinho, convidando mais pessoas para essa live. E para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, eu vou falar um pouquinho desse projeto, que é um projeto sobre doação de livros para o final do ano. E as pessoas que ressoarem, quiserem participar desse projeto, compram um livro, fazem uma dedicatória, intuindo, imaginando quem vai receber esse livro no final do ano. É um projeto que eu estou realizando com muito carinho, com muito amor, e estamos indo para a reta final desse projeto. Hoje, realizando a 8ª live Conhecimento Liberta esta noite, com o meu convidado especial, Rogélio Pérez, que eu já vou verificar aqui, convidar o Rogélio para entrar nessa live, se ele já estiver por aqui. Boa noite a todos vocês que estão chegando para acompanhar esse bate-papo, que promete ser muito, mas muito especial. Vamos lá, Rogélio chegando por aqui, vou chamar. Eu chamei aqui o meu convidado da noite. Olá, Isabel. Muito bem-vindo a essa 8ª live do projeto Conhecimento Liberta. E eu abri aqui essa live com essa música em homenagem a você. É um prazer estar nessa live com você, é um prazer estar nesse projeto com você, né? Eu acho muito bacana, acho uma coisa assim fantástica. Desde o início eu vibrei muito com o que estava acontecendo. Eu acho que realmente conhecimento liberta. Sim, conhecimento liberta. Muito bem-vindo, Rogélio. Eu estou aqui estruturei arrumando esse aqui. Projeto. Ah, tá ótimo. Aqui a visão tá ótima, o volume acho que tá ótimo, acho que todos nos veem, tá tudo direitinho, nos escutam. Eu preparei esse projeto, organizei esse projeto para trazer aqui para um bate-papo escritores e afins com esse projeto Conhecimento Liberta, que, como eu sempre digo aqui em minhas lives, não é somente um projeto de doação de livros para o final do ano, é uma filosofia de vida, porque eu também sempre digo que um livro mudou toda a minha jornada, mudou toda a minha vida. Então, a importância de um livro e a importância da leitura na vida do ser humano. De maneira que eu não poderia deixar de trazê-lo, convidá-lo para essa 8ª live do projeto Conhecimento Liberta. Em primeiro lugar, pela pessoa que você é. Em segundo lugar, pelo trabalho maravilhoso que você realiza. E em terceiro lugar, por conta desse livro que você está escrevendo e que eu, aqui de cara,
já peço que você fale desse livro que em breve você está escrevendo e em breve você vai lançar. Então, por favor, antes disso tudo, claro, para todos aqui, tenho certeza que muitos já te conhecem, mas, por favor, cumprimente as pessoas e se apresente. Bem, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rogério Pérez, né? Eu sou instrutor do trabalho de ativação frequencial, rodo o Brasil inteiro, não só com ativação frequencial, mas oferecendo palestras no sentido de levar pessoas a um processo de expansão de consciência. Essa é a minha busca, e essa é não só a minha busca, no sentido de eu expandir, mas de tentar dividir isso com algumas pessoas, né? Como sempre, eu tenho um refrão, que é a gente tem que acender a nossa luz, e quanto mais ela fica acesa, mais eu consigo iluminar o planeta, né? Então, essa é a minha busca, acender a minha luz. E eu acendo a minha luz quando eu consigo dividir com os outros essa luz. É bem assim. Então, isso é uma coisa que eu já faço há muitos anos, esse rodar, esse dividir, e ficou muito mais forte nos últimos 12 anos, pelo menos para cá. Ficou muito mais forte. E agora, nos últimos anos, já com a ativação frequencial bombando, como tá acontecendo, já tentando, de alguma forma, levar com mais firmeza isso para todos os cantinhos do planeta, está sendo muito bom, está sendo uma coisa muito boa nesse momento, esse trabalho. E já pulando, já saltando para a primeira pergunta que você fez, né? Como que começou a história do livro? Nesse viajar, nesse levar, nessas palestras todas que foram acontecendo, as experiências foram muitas e significantes. É uma coisa muito bonita, uma coisa muito rica. E há cerca de uns 8, 9 anos atrás começaram a falar muito comigo. Por que você não escreve livros? Porque, na realidade, cada vez que eu chegava, cada vez que eu parava, cada vez que eu ia falar, que eu reunia, às vezes grupos pequenos, às vezes grupos imensos, as pessoas falavam, nossa, mas brotam coisas assim que não foi de um significado muito grande. Você tinha que passar isso, você tinha que deixar isso escrito, você tinha que levar isso de uma forma maior. E aquilo começou a acontecer, começou a vir, eu comecei realmente a deglutir esses pedidos. E nos últimos anos começou a vir de uma forma mais constante, com anotações que foram sendo feitas, cada vez mais anotações, anotações, anotações. Eu lembro que chegou um momento que eu via tanta anotação que eu falava, caramba, como que eu vou reunir tudo isso? E isso começou a acontecer. Está acontecendo. Eu acredito que em breve as pessoas vão ficar surpresas com o que vai estar sendo lançado aí. É muito bacana, é muito bonito. Eu falo que essa é uma experiência como se a gente estivesse tirando, é a experiência de uma mãe, né? Tirando algo de dentro, algo muito lindo, algo muito prazeroso, algo muito bonito. E é o que está acontecendo nesse momento comigo. Está sendo gerado algo nesse sentido. E isso é muito bonito para mim, e eu torço para que seja muito bonito para as pessoas que terão acesso a esse processo. Acho que vai vir uma coisa muito bacana mesmo. Isso é muito prazeroso, a palavra é essa, prazeroso, muito bonito, muito significativo, né? O que vem por aí nesse sentido. São muitas experiências, são muitas coisas que funcionaram e funcionam comigo e com várias pessoas que eu vi, não só pelo Brasil, mas pelo mundo afora, pelas mais variadas experiências que tive pelo mundo afora. Então, vai ser bacana levar isso, ver isso no papel, ver pessoas vibrando com isso também. Rogério, eu tenho certeza que você está se dedicando muito e está colocando uma energia maravilhosa e toda a sua experiência sobre esse trabalho nesse livro, e que realmente vai ser um sucesso. Eu já vou deixar, perdão, vou deixar aqui registrado de mão que, ao estar pronto esse livro, eu já deixo registrado aqui o primeiro pedido de live para poder fazer o lançamento desse livro, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. De maneira que Tenho agora certeza.
Eu gostaria que você explicasse com toda a sua maestria, com toda a sua experiência, de uma maneira bem interessante, para que as pessoas possam entender esse trabalho maravilhoso que é a ativação frequencial. O que é o trabalho da ativação frequencial? Conta para a gente, por favor. Bem, o trabalho da ativação frequencial é um trabalho que ele começou muito lá atrás mesmo. Por quê? Como eu falo, estava comentando até com relação ao livro mesmo, né? Eu sempre tive uma busca muito grande no sentido de expandir, de acessar, de ir de encontro a um alvo maior. Sempre falo que estar aqui, pura e simplesmente navegando de um ponto ao outro, não nos leva a muita coisa. Um dia a gente vai, chega a uma certa idade, uma idade já avançada, e a gente chega, e aí, o que eu fiz? Só vivi. É aquela história do time pequeno, né? O time pequeno que só vai lá para cumprir campeonato, né? Não está brigando pela ponta, não está ali na ponta lutando, não. Como é que foi a sua vida? Eu só vivi. E isso realmente não tem muita graça, porque na realidade, num esquema maior, a gente vem para cá para acessar algo maior. E esse acessar algo maior está ligado a um processo de expansão, de expandir, de realmente aquele suspiro. Eu falo que a vida, o que nos cerca, não vai largar muitas vezes de nos afrontar, de nos espetar, de ser uma coisa, às vezes, que a gente pode cadastrá-la como difícil ou fácil, mas depende muito da gente. E, nesse sentido, o trabalho da expansão frequencial, ele está muito ligado a isso. Está muito ligado a gente acessar, da ativação frequencial, está muito ligado a gente acessar isso. Eu falo que ele visa a gente mudar de andar, né? Mudar de andar. Quando eu começo a ativar esse processo, eu começo a mudar de andar. E o que é mudar de andar? As pessoas às vezes falam assim, Rogério, o que é um processo de expansão consciencial? E eu fico dando muito esse exemplo, né? É como se o mundo me leva a morar no subsolo de um prédio. Então eu estou lá embaixo, naquele subsolo, aquele cheiro de mofo, sofrendo, né? E quando eu vou começando a expandir, eu começo a mudar de andar, eu começo a subir um pouco mais. E aí eu já estou lá, de repente, já no 7º andar, eu já consigo olhar um pouco para cima, eu vejo que tem alguns andares acima ali, a pessoa está me olhando aqui, eu já consigo olhar alguns andares um pouco mais abaixo, eu olho o vizinho está aqui, a janela do vizinho está ali, eu estou interagindo com o vizinho, eu já não consigo ainda me desvencilhar. E eu começo a continuar essa expansão, chega um momento que eu começo a passar. Eu já consigo ver os vizinhos, mas muitas vezes eles já não conseguem mais interagir. E com o processo eu vou além ainda. Chega um momento que eu já estou totalmente fora. É como se eu visse o mundo e já começasse a prever algumas coisas. Eu fico brincando. É como se eu, nossa, vi uma moto lá, a moto está vindo, caramba, tem óleo aqui, nossa, ela vai cair. Caiu. Eu já começo a ver com mais clareza o que está à minha volta. Eu já não sofro tanta interferência dos vizinhos. Eu já começo a direcionar. Então, expandir a consciência realmente tomar o volante nas nossas mãos. É ter acesso, é conseguir dirigir a nossa vida. É não ser mais dirigido. Porque normalmente o que acontece? A gente tem uma tendência a ser dirigido, né? Vem para cá, vai para lá, vai. Eu vou fazer várias coisas na nossa vida, acabam interferindo de uma forma, às vezes, que não é uma forma tão agradável, né? Que tipo de coisa? Os relacionamentos com marido, mulher, com filhos, com amigos, com o relacionamento com o mundo em si, a televisão ou a rede social. E a gente, quando se dá conta, a gente já não é mais a gente. Eu estou tão vendo ali, nesse caso que eu dei, né? Tão vendo ali o apartamento do vizinho, que eu começo a agir como vizinho. Ou então o vizinho começa a interferir na minha casa. E quando eu vou além, que eu saio, que eu estou por minha conta,
muitas vezes eu começo a ter acesso a esse processo. Não, muitas vezes não, sempre eu começo a ter acesso ao meu processo. E é exatamente isso que esse trabalho faz. As pessoas às vezes vêm buscar, cansa de vir buscar nesse sentido, né? Ah, eu estou com uma doença, ah, eu estou com um relacionamento encrencado. Rogério, melhora a minha vida financeira. E num contexto maior, eu falo que quando a gente vai buscar um processo de expansão ou um processo terapêutico, qualquer processo terapêutico, ele deveria vir no sentido da gente arrancar uma casca e se reconhecer. O que é o se reconhecer? Sem nenhum contexto religioso, eu sou o divino que veio, né? A fonte que veio. E essa fonte que veio, ela deveria ser uma coisa pura. Ah, então, por ser a fonte eu nunca ficaria doente? Não. É normal ter alguns desafios. É normal ter desafios, no sentido de desafio físico, desafio financeiro, desafios emocionais. É normal. Porque isso faz parte de um contexto de experiências. Sim. Isso vai no contexto de experiência. Agora, a gente ficar agarrado é como um trem que vem e para numa estação e não sai mais. Ele fica ali e daqui a pouco começa a ficar pegando ferrugem e aí, sabe, fica. A roda já não anda mais, né? Então eu fico ali convivendo. É normal que eu pare numa estação, que eu vá ali e que eu siga. É normal que eu tenha alguns desafios e que eu vá além naquele desafio. E nesse sentido, a ativação frequencial ela nos auxilia nisso. Por quê? Porque ao subir, ao melhorar, ao levar a gente para um padrão maior, um padrão de uma consciência melhor, a gente começa realmente a ativar, a colocar antenas que vão captar o que a gente é. E a gente é coisa boa demais, sabe? Não, a gente acaba se iludindo, porque o mundo vai querer convencer a gente que não, de nada, você é uma coisinha, você é uma coisa assim. Não! A gente é coisa maravilhosa, sabe? Qualquer um, aquele ser que você vê lá, assim, isso aí, sabe? Como se eu estivesse na Índia, né? Ou o Dali, ou então aquele que é o melhor da casca. Tudo está ali na fonte. Tudo tem a fonte. Aliás, a fonte está presente em tudo, né? Dentro do gato, do cachorro, da pedra, da berinjela, do jiló, do bife de fígado, não importa. Mas fonte então, Rogério, está ali. Conta aqui pra gente. Quando eu chego para uma sessão de ativação frequencial e eu recebo ativação frequencial, o que eu sinto? O que vai acontecer comigo depois que eu recebo um atendimento de ativação frequencial? Isso é bem interessante o que você estava falando, que eu já ia até partir para essa parte, né? O que acontece? Às vezes a pessoa vem tipo assim, eu vou chegar e vou fazer, e eu vou entrar lá careca e vou sair lá cabeludo. Na realidade, as mudanças são bem significativas, no sentido, como eu estava comentando, como se eu estivesse colocando antenas novas. Antenas novas. E eu colocar antenas novas, eu vou começar a captar coisas que muitas vezes eu não estava captando antes. Eu dou muito de exemplo, é como se de repente eu ficasse lá reclamando da vida, né? Eu quero dinheiro, eu tenho um satélite da prosperidade em outro lugar. Quando eu coloco a minha antena no lugar certo, eu começo a captar. Então é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas começam a ter atitudes que não tinham antes. Muitas vezes as pessoas começam a perceber sorrisos que não tinham antes. Muitas vezes as pessoas começam a perceber o corpo funcionando de uma forma que não funcionava antes. Muitas vezes as pessoas começam a perceber que aquelas pessoas que não me olhavam começaram a me olhar. Muitas vezes as pessoas começam a perceber que as possibilidades, muitas vezes financeiras, começam a vir. Eu falo muito isso. Nossa, é interessantíssimo, né? Porque às vezes a pessoa faz uma sessão e começa a borbulhar algumas coisas. Aí você fica assim, nossa, então o mundo não tinha que mudar. Quem tinha que mudar era eu. Sim, era eu que tinha que mudar. Ou melhor, não era nem eu. Eu tinha que recolocar as minhas antenas. E o que acontece nesse trabalho, nesse sentido? É como se eu chegasse e colocasse as antenas em dias. Eu começo a atrair. É como se eu fico brincando
É como se antes o meu cheiro chegasse, não, sai daqui que não aguenta. E eu passasse um perfume novo. Que é, nossa, vou ficar perto, vou ficar perto, vou ficar perto, sabe? Porque agora está com cheiro, está com um odor tão bom que eu posso me aproximar. A prosperidade se aproxima, os relacionamentos se aproximam, sabe? A saúde se aproxima. Nossa, eu tenho umas experiências tão significantes, você não tem ideia. Isso é tão bonito, sabe? As pessoas, muitas vezes, com processos desafiadores mesmo, doenças, sabe? Que eram assim, cara, você ficava, caramba. Eu, quando comecei a trabalhar com esse processo, eu ficava assustado, falava, caramba, a pessoa está com... Isso é sério, isso é grave, sabe aquela coisa? Atualmente eu já olho para aquilo dali, não, sabe? É como se eu tivesse que fazer, naquele processo ali, manter o trabalho para que ele fosse simplesmente um óleo para fazer voltar a girar a roda da locomotiva, a roda daquele trem que estava emperrado naquela estação e saísse dali. Isso. Então acontece em coisas que a gente encara como milagroso. Nossa, a pessoa tinha uma doença tal, a pessoa estava lá que não conseguia um trabalho, ou a pessoa estava lá encarcerada, não conseguia relacionamentos, sabe? E as coisas começam a acontecer. Então, a vida começa a fluir. A vida começa a fluir. E isso é real. A gente não vem para cá para ficar travado. A gente não vem para cá para ficar vivendo aquela vida xoxa. A gente não vem para cá para ficar jogando na segunda divisão. A gente vem para cá para disputar o primeiro campeonato, o primeiro lugar. Todos, o planeta inteiro deveria estar no primeiro lugar, o planeta inteiro. Mas a gente se acostuma com a ideia, né? A gente se acostuma com a ideia, vamos levando essa vidinha mesmo aqui, tudo bem. Então, por quê? Porque normalmente o mundo acaba nos convencendo disso, né? Vai, toma um remedinho aí, vai, não, você é assim mesmo, não, você acostuma com esse relacionamento mesmo aí, a vida é difícil, isso aqui é um planeta de provações, isso aqui não, tá bom, não, isso aqui não, isso aqui é para experiências, realmente, você não tem dúvida daquilo que a gente é, Sim, daquilo que a gente é, verdade. E normalmente a gente sai vitorioso dessas experiências, vitorioso, isso é básico. Isso nossa, é gigantesco. É gigante. Quando a gente começa a dar conta disso, é gigantesco. Fica assim, caramba, que barato, sabe? As pessoas às vezes falam exatamente isso, né? Falam assim, nossa, por que eu encarnei agora? Está sendo tão difícil. Não! Esse é um momento lindo. É um momento lindo de estar encarnado, porque a gente tem várias chances de dar a volta, várias chances de, sair, várias chances de acessar. Dentre elas está aqui, eu falo, quando você consegue pegar uma ferramenta como essa, você se utiliza dela, a gente muda de padrão. E ao mudar de padrão, eu ter uma visão mais clara. E você vê, caramba, está pegando fogo? Não, está acontecendo coisas realmente, não tenha dúvidas, sabe? Que vão levar a gente a tomar atitudes, mas normalmente eu não tenho que estar ali, me enlameando, né? Ficando sujo, Não, eu posso estar aqui em cima, nesse prédio maior, olhando lá e, nossa, que horror, caramba, depende da gente, né? Depende da gente. E esse depender da gente está ligado ao processo que eu tenho aqui, né? Que é o processo que eu tenho nas minhas células, no meu corpo, na minha visão, na minha audição. Porque também se eu tiver com uma vibração baixa, mais densa, não tem jeito, eu vou estar lá dentro da lama. Brigando, atuando, arrancando, não. E quando eu consigo estar de cima olhando, é a postura de um general, né? É a postura de um comandante. O que eu sou? Comandante de mim mesmo, general de mim mesmo, sabe? Eu sou a fonte, nós somos a fonte, todos nós somos a fonte. E a gente se passa por... Não, eu não sou a fonte, eu sou o esgoto. A gente decide, né? Eu sou a fonte ou o esgoto? Normalmente as pessoas acabam indo em direção ao esgoto. Não. E é exatamente isso que a ativação frequencial faz. Ela nos leva a ser a fonte. Muitas vezes largar de ser o esgoto para ser a fonte. E quando eu sou a fonte, coisas lindas, coisas mágicas, coisas maravilhosas começam a acontecer na minha vida. Porque eu começo a atrair. Não é aquele processo que a gente falava lá atrás. Não. É normal. É normal.
E é normal, porque muitas vezes a gente fica assim, ai, não está vindo, não está vindo. Não está vindo, porque na realidade você continua lá embaixo. E quer, não. E quando eu estou num processo maior, e é exatamente isso que a ativação faz, é levar, eu chamo de um elevador, né? É como se eu pegasse um elevador e subisse. E é um barato, por quê? Porque isso pode ser feito à distância. Eu falo que fazer esse trabalho à distância é muito mais simples que fazer no consultório até. Eu atendo muito à distância, eu atendo no mundo inteiro. Várias pessoas, tem vezes que eu atendo em vários continentes. Eu atendo de manhã num continente, à tarde em outro continente, à noite estou atendendo no Brasil para um lado e para o outro. Sabe? Por quê? Porque é um barato, porque você chega lá, você bota o seu fonezinho, você deita lá e você fica tranquilo. Você não tem que depois sair do consultório, pegar um metrô, um ônibus, um carro, pegar engarrafamento. Não, você vai sair direto, está tudo bem. Sabe? Você vai ficar lá. Eu falo que uma sessão, às vezes, que demora 1 hora, ela se transforma, às vezes, em 1, 2, 3 horas. Você fica lá curtindo, acaba sendo, sabe? Eu tive um relato de um cliente na semana passada que foi gigantesco. Ele estava passando por um processo, um desafio físico muito sério, e ele falava que, após a sessão, ele falou, Rogério, 2 dias depois, aconteceu uma guinada tão forte na minha vida, mas tão forte na minha vida após a sessão, que eu não esperava isso. Eu fui levado a fazer esse trabalho, porque alguns parentes queriam que eu fosse fazer, e eu cheguei meio, pode ser que eu me engane, sabe? Ele já marcou outras sessões, porque aconteceram coisas que começaram a reverter o processo. Então, eu posso realmente chegar e ficar lá, estou acabado, vai pegar, não sei o quê, e aquilo dali realmente pega, não tem jeito. Ou eu posso vencer. Não importa o que vai acontecer, eu já venci, eu sou um vitorioso, sabe? Eu estou aqui, eu sou um time de ponta, eu sou um time que estou lutando pela primeira colocação. Eu não vou largar e lutar pela primeira colocação. Ah, não, eu sou um time que está aqui, você não primeira tabelinha. Então, o que eu sou? Isso depende muito da faixa que eu estou habitando. Né? Qual a faixa que eu habito? Eu habito em que faixa? Né? Lá, no rodapé ou acima do teto, né? Eu decido. E esse eu decido está muito ligado onde eu estou vibrando. E a ativação faz exatamente isso. Levar a gente para uma vibração que seja mais salutar, mais nutritiva. Nutritiva ao quê? Ao físico? Não. Nutritiva à minha essência. Nutritiva à minha conexão com aquilo que eu sou. Porque quando eu começo a me conectar com o que eu sou realmente, sabe, as coisas acontecem de uma forma muito maravilhosa. Aí você fica assim, peraí. Então, quando eu faço, eu vou ficar rico? Não, pô. A gente cansou de ver seres que tinham e têm uma conexão maravilhosa e que não tinha essa fortuna toda. Você pega vários mestres da Índia, sabe? Eu falo muito de Ramana Maharishi. Lá, ele estava totalmente ligado ao todo. Como é que estava o corpo dele? Estava passando por uma dificuldade, mas estava totalmente ligado ao todo. Então, o que você veio fazer aqui? Assistir o filme de cima. Eu dou muito exemplo. É como se, de repente, tivesse que ver um filme de terror na televisão e aquele filme de terror não entra mais em mim, porque eu olho e fico rindo até para ele. Ele está lá dentro da televisão, ele não vai entrar aqui. Assim é o mundo, né? O mundo é isso. A gente deixa o mundo invadir a gente. Todo, e quando né? o mundo quando o mundo invade a gente começa a perder a guerra. E a gente nasce assim, né? Eu falo que uma criança começa a deixar que o mundo invada, e aquela beleza, aquela conexão com a fonte começa a ser perdida. E chega um momento que a gente foi, sabe? Então, esse é o processo. Ele é um processo que visa reverter. Maravilhoso. Isso, o processo, né? da ativação frequencial é maravilhoso e eu posso dizer isso. Eu sei disso, é muito, muito legal. Com tanta experiência, com tantas pessoas que atendem com tantos resultados maravilhosos, com tantos retornos desse trabalho,
você pensa em colocar aí algumas experiências, alguns relatos nesse livro, alguns depoimentos para que a gente ler o sentir de cada pessoa ao receber esse trabalho? É, claro, né? No livro vai ter vários depoimentos de várias pessoas que passaram, até que me autorizaram, né? Porque acaba sendo tão bonito. Eu tive coisas nos últimos tempos que, por mais que a gente não queira ter uma identificação, eu tive casos assim que foram muito bonitos, que eu não aguentei. Eu lembro que teve um caso muito há pouco tempo, não vou falar quem é a pessoa, mas ela teve um processo muito bonito do lado de lá, e na hora que estava acontecendo essa mudança toda, eu lembro que eu chorava de cá, ela chorava de lá. Porque era muito gigantesco. Era muito gigantesco, era uma coisa muito gigantesca que estava acontecendo na vida dela, naquele momento. Sabe? Uma senhora, ela estava passando por um processo de um significado tão lindo, sabe? E eu realmente não aguentava, e foi muito bacana. Então são vários relatos de pessoas que tinham processos físicos muito sérios, que em outro momento estavam ali, já tinham perdido as esperanças, estavam indo embora, sabe? E pessoas até que foram embora. Eu falo muito isso, né? Eu falo, você fica assim, então, isso é uma coisa que vai evitar. Às vezes não. E eu falo muito da entrada do outro lado, né? Eu falo que é como uma escada, né? Você pode entrar por baixo ou ir entrando por um padrão mais alto. Eu falo que quando o cara foi lá e, de repente, cometeu um suicídio. Vai entrar por baixo, infelizmente, né? Mas você pode passar por outro. Então, várias pessoas passaram pelo processo, estavam lá numa fase muito terminal, que não tinha um retorno mais físico, mas mudaram todo o processo e foram embora assim. E isso é tão significante, isso é ter um entendimento maior. É ter um entendimento maior. É você perceber o quanto é bonito estar aqui a nível físico, mas a gente não está aqui só a nível físico. Isso é tão, sabe, você fica, caramba, então a gente está num nível maior. Sim, Sim. A gente está num nível maior. E essa conexão é tão gigantesca, né? É tão bacana, é tão linda, é tão, sabe? Tá bom, vamos ficar ali para... Vamos fazer o mais ou menos, não. A gente pode fazer o maior. E é isso que me dá, sabe, essa percepção, essa visão, essa grandeza toda, sabe? Ficar só falando pela metade, né? Não, eu estou aqui para vencer o jogo. Eu e todos nós. A gente vai ser levado realmente a entrar num padrão que não, quebra o galho, vai passar da vida, vai empurrando assim mesmo, vai empurrando, quebra o galinho, vai... Não. E é uma coisa que eu aprendi nesse trabalho, nos últimos anos, é exatamente isso. Esse trabalho ele visa a botar um combustível novo, a abrir essa cortina, a levar a gente a perceber uma coisa que é tão óbvia, mas a gente esquece. O mundo vai levar a gente a esquecer disso. O mundo vai levar a gente a chegar e não, quebra o galinho, vai empurrando. Para que vai fazer esse esforço? Reclama mesmo, fica reclamando, vai passando, vai, acessa, sabe? E quando a gente pula, a visão é outra, né? A visão é outra. Com certeza. Rogério, você está inserido em uma plataforma maravilhosa da educação consciencial, aonde você tem algumas aulas e você fala de ativação frequencial e você até ensina a prática da ativação frequencial dentro de um determinado nível. De maneira que eu te pergunto, as pessoas que não estão inseridas na plataforma, se você, no seu livro, esse livro que você está escrevendo sobre ativação frequencial, se você vai inserir também, digamos assim, uma parte inicial da ativação para que as pessoas comecem a entender qual é a prática, como se dá a prática de ativação frequencial. E já emendo aqui outra pergunta, porque o nosso tempo é muito curto, sobre os seus cursos, que virão o curso de ativação frequencial que você está preparando.
Bem, você falando sobre a plataforma, o Despertar 2.0, do Fábio Santos, né? Sim, Do Lael. O sim. Lael também está aqui. Uma coisa muito luminosa na minha vida, esse encontro que aconteceu nos últimos anos com o Fábio, com o Lael, foi muito bacana. E eu costumo falar o seguinte, eu costumo falar que, como buscador que eu fui e sou, né? Eu passei por várias coisas na minha vida, várias coisas. Eu sempre falava o seguinte, eu sempre falava que as cozinhas, às vezes, não eram tão bonitas quanto as salas. Você chegava nas salas, era aquelas salas maravilhosas, lindas, nossa, caramba, tudo brilhosinho. Quando você começava a entrar na casa, você via que a cozinha era nossa, que cozinha, nossa, que coisa mais fedorenta, sabe? Então, eu vivi muito isso. E eu acabei encontrando as cozinhas do Lael e as cozinhas do Fábio. E são cozinhas muito bacanas, sabe? Saem refeições muito nutritivas, muito nutritivas. Eu sou assim, sabe, fã realmente do trabalho do Fábio Santos, do trabalho do Léo Fanin. Sou fã mesmo, porque são parceiros, sabe? E o que aconteceu com isso? Eu, há alguns meses atrás, eu estava dormindo e acordei de manhã e com uma mensagem que era tipo assim, vai lá e fala com o Fábio para você gravar uma aula e colocar no Despertar 2.0. Vai lá. Sim. E eu acordei e falei, quem tá falando isso? Falou? Da onde está vindo isso, sabe? Bem, lá fui eu, acordei, mandei um recado pro Fábio, ele demorou, e quando o Fábio me respondeu, ele falou o seguinte, Rogério, eu não quero que você grave uma aula, não. Eu quero que você grave 10 aulas, que você explique bastante o que é esse trabalho. E lá fui eu. Eu comecei a gravar, as aulas já está aí quase na metade do trabalho em si. É gigantesco o que está acontecendo, porque as pessoas estão tendo a Sim. possibilidade de ter acesso ao iníciozinho ainda, porque ainda vem uma coisa maior, o negócio ainda vai crescer lá no Despertar. O pessoal nem tem ideia o que onde vai chegar, sabe? E ali foi o início de tudo. Por quê? Porque está sendo feito o curso. Sabe? Vai começar, no ano que vem, início do ano que vem, vai começar. Já tem não tem data ainda certinha, mas esse curso vai estar sendo oferecido em Curitiba, em Porto Alegre, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente vai estar dando nessas 4 cidades esse curso. E vai ser um curso que a pessoa vai poder trabalhar com esse trabalho, ter acesso. Aí você fica assim, maluco, como é que é Uhum. trabalhar com isso? É muito mais do que uma simples terapia. Quando eu faço o trabalho, eu também recebo o trabalho. E Uhum. é tão gigante, sabe? Eu lembro quando começou a se acontecer comigo, que eu parecia que eu estava envolvido numa grande esfera. Era o cliente lá e eu aqui, e eu sendo atuado, eu atuando. E ainda hoje. Tanto que eu normalmente eu não consigo mais atender um cliente atrás do outro. Porque eu entro tanto no trabalho, o nível de informação é tão grande de quem está fazendo o trabalho, que você está interagindo ali, que você sai zonzo, totalmente zonzo, sabe? Você entra num processo e a pessoa que está recebendo, não importa se presencial ou à distância, onde quer que seja, ela entra num processo gigantesco também. Então é lindo, sabe? Eu tenho eu vejo um brilho tão grande, tão grande. Então vai ser muito bacana essas formações que vão estar acontecendo, sabe? Poder passar isso, poder levar isso para essas pessoas, para que essas pessoas sintam o que eu sinto, para que essas pessoas consigam perceber esse trabalho atuando no cliente, e o cliente passando por isso, e você chegando, você sabe, é aquilo que eu estava falando no início, né? É a minha Sim. luz, é a luz de cada um crescendo, e a gente não iluminando só a nossa casa, não, mas iluminando o planeta, iluminando o universo, porque a gente tem uma luz gigantesca, a gente tem uma luz gigantesca, que em contato com a luz do outro fica um farol gigantesco, né? Mas, para isso, é importante que a gente acenda, que a gente mude o padrão, que a gente acesse realmente o que a gente é. A fonte. A fonte. Ficar no vamos ver, ficar ali naquela. Ficar onde a fonte deságua, que é no esgoto, né? Ó, Ai, é Rogério, muito. tenho Agora, quando a gente certeza, acessa, né? eu tenho certeza que esse livro vai ser maravilhoso, mas esse curso e você poder dar essa prática para todas as pessoas
que quiserem realmente ter a ativação frequencial como um trabalho esse que a gente sabe que tem um alcance e movimentos incríveis na vida das pessoas que trabalham. Então, imagina só as pessoas que já passaram a ação frequencial e que finalmente vão poder fazer parte desse curso, desse seminário de ativação. Nossa, eu tenho certeza que vai ser grandioso. Bom, nós já falamos aqui desse livro, já falamos aqui do curso, que daqui a pouquinho, no fechamento aqui, você vai falar um pouquinho mais. A gente tem alguns 5 minutinhos e eu não queria que a live terminasse sem você falar de um segundo trabalho que você realiza. Ativação frequencial é um trabalho fortíssimo que você roda o Brasil com ele e claro, tem todos os atendimentos que também faz à distância, mas eu vou te dar 5 minutinhos para você falar de reconexão. Por favor, fala um pouquinho do trabalho da reconexão. Bem, o que a reconexão é? Isso é muito, muito bacana, muito bacana mesmo, sabe? Aliás, é aquilo que eu falo. Eu trabalho com coisas que realmente eu acredito que façam pessoas expandir, façam pessoas acessar. E quando eu comecei a trabalhar com a reconexão, quando eu tive acesso à reconexão, eu falo que tudo aconteceu de uma forma meio armadilha na minha vida. Eu fui levado a fazer aquilo dali. Porque se eu fosse conscientemente fazer, eu ia colocar muita, não, isso aí pode ser que eu me engane, esse troço aí é meio enrolado, sabe? Mas quando eu me dei conta, eu estava lá fazendo o trabalho. E mesmo assim, eu fiquei muito com o pé atrás. Falei, o que vai vir disso? E aquilo provocou uma mudança gigantesca. Uma mudança gigantesca na minha vida. Foi muito grande, sabe? Mas eu ficava assim, não, de repente provocou uma mudança porque eu sou um buscador, estava buscando, de repente na vida dos outros não vai acontecer isso aí. Mas eu comecei a trabalhar com aquilo. E eu fiz ativação frequencial em Portugal, a reconexão, né? A reconexão em Portugal. Eu fiz ativação frequencial, de novo, reconexão, né? Em Londres, reconexão em vários países da Europa, reconexão na Colômbia, reconexão no Chile, reconexão na Argentina, reconexão no Uruguai, reconexão no Brasil inteiro, lá de cima, até lá embaixo. Fiz reconexão em tantos lugares. E eu comecei a ter feedback das pessoas. A ter feedback, por quê? Porque a reconexão não ela é feita uma única vez na vida, em 2 sessões, só que quando você fala em reconexão, ela é para a vida inteira. É como se você colocasse a tomada, não sai mais. Você não tem tomada, você vai amarrar o fio. Você soldou o fio. E aquilo começa a promover mudanças. Eu fiz muitas mentorias de reconexão aqui pelo Brasil, e eu falava que era interessante. Eu tive uma mentoria que fui fazer... A mentoria normalmente demorava 3, 4 horas. Eu tive uma mentoria que demorou 2 dias. 2 dias. A gente começou um dia... A gente ficou 6, 7 horas no primeiro dia, terminou no segundo dia com 6, 7 horas. Por quê? Eu acabei me jogando nesse trabalho, eu comecei a estudar muito. Chegou um momento que aqueles que ensinavam o trabalho para a gente, eu olhava e falei, caramba, os caras não falam isso. Eu comecei a ir muito além daquele processo que um dia eu tenho aprendido. Como veio, para que veio, como foi, qual é essa história, sabe? Então, aquilo me dava realmente um embasamento. E eu fazia, quando eu falava sobre o trabalho, quando eu falo, né, sobre o trabalho, eu realmente eu acredito que eu saiba o que estou falando. Por quê? Eu sempre falava o seguinte, eu falava que eu fui muito ligado a Satya Sai Baba lá atrás, aquele processo de estar na Índia, fui muito ligado a ele, e Satya Sai Baba tinha algumas coisas que eram ligadas ao que a gente fala de EVH, Educação, Valores Humanos. E dentro dos valores humanos ele tinha um negócio que era ligado, tipo assim, verdade. E eu falava assim, eu não posso estar enganando as pessoas. Eu vou fazer um trabalho, eu tenho que saber do trabalho, eu tenho que passar aquele trabalho para as pessoas, eu não vou querer, faz aí, faz que eu vou ganhar um dinheirinho dessa pessoa, sabe? Então, isso era muito forte em mim. Quando eu comecei realmente a ter feedback das pessoas e ver o que acontecia com a reconexão, aí eu falei, não, realmente, eu posso falar desse trabalho. Eu estou vendo o que está acontecendo.
Porque uma coisa é você fazer uma reconexão, um mês depois, não está acontecendo nada na minha vida, não está mudando nada. Mas quando você pega uma pessoa que já fez 1, 2, 3 anos, e você me fala a respeito, nossa, caraca, meu Deus do céu, o que é isso? É exatamente isso. Exatamente isso. Essa é a mudança da reconexão. É um trabalho que ele é feito. Ela vem no sentido de trazer o quê? O nosso propósito, a nossa missão. O que tu vem fazer aqui? O que tu, sabe? Tu veio pra cá pra quê? Pra ficar sendo um saco de carne e osso, rodando de um lado pro outro? Eu quebrei um galinha aqui. Não. A gente tem uma missão. A gente tem um propósito de estar aqui. E que não é pouca coisa, não. Não importa. Ah, mas eu sou gari. Ah, mas eu sou faxineira. Ah, eu sou médico, eu sou engenheiro. Eu falo que é como se mudasse só cores. Cada um tem uma cor. Sabe? A gente acaba dando importância. Oh, o cara. Não. Cada um tem uma importância gigantesca. Como se não. Tira a garganta, que na realidade a garganta não tem importância. Não. Tira o fígado, que o fígado não tem importância. Não. Tira o pâncreas, não tem importância. Tudo tem uma importância gigantesca no nosso corpo. Tudo tem uma importância gigantesca no planeta, né? E é exatamente isso que acontece. A reconexão, ela dá essa importância. A gente começa a perceber que a minha missão, sabe? A minha missão é gigantesca, mesmo sendo, de repente, um motorista de aplicativo, ou um engenheiro, ou de repente, um arquiteto, ou um médico, ou um governador, não importa. Eu tenho uma missão gigantesca no planeta. E isso é tão forte quando ela é acessada, quando a gente liga, que aquilo começa a vir. Então, várias pessoas, às vezes, estão num caminho que não tem nada a ver. Eu fui levado, fui jogado ali, porque meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu amigo me colocou ali, e eu não vim aqui para aquilo. E quando a gente fala reconexão, aquilo começa a mudar tudo. Eu começo, muitas vezes, a mudar a minha vida. A mudar a minha vida. Sim, e esse é o processo da reconexão. Ele é feito uma única vez na vida. A reconexão é feita uma única vez na vida. Você imagina só, que loucura. Não é que não é terapia que você faz várias vezes, não. Sabe? E quando eu fazia reconexão, quando eu fazia mentorias, para pessoas que trabalham com isso pelo Brasil afora, eu falava exatamente isso. Gente, isso não é um trabalho mecânico. Você está tendo como se fosse uma varinha de condão. Você bate na cabeça da pessoa, você está mudando. Não é uma massagem ou um outro processo que você vai fazer semanal, mas você vai fazendo uma única vez. Olha a responsabilidade que é trabalhar com isso. Olha a responsabilidade que é trabalhar com isso. Sabe? Por isso que eu realmente eu acredito que aqueles profissionais que passavam pela minha mão nesse sentido, sabe? Eu sacudia muito eles. Olha a tua responsabilidade. Você está pronto para isso? Se apronte, respire. Sabe? Pegue essa varinha de condão e faça o trabalho que tem que ser feito. Quando você fala na reconexão, é muito isso. Eu estou ligando a malha magnética, a malha que um dia foi desligada. Eu estou religando essa malha para que ela possa pegar do universo, da malha, dessa rede cósmica, dessa teia cósmica, o motivo, a informação vir. Isso o trabalho gigantesco. Da reconexão é transformador, como eu sempre digo, né? Transformador na vida de todos nós. Bom, Rogério, o tempo passou muito rápido, de maneira que ficaríamos aqui por horas conversando sobre esse trabalho maravilhoso que você realiza. Mas eu quero aqui uma última pergunta. Pergunta essa que eu faço a todos os convidados no projeto Conhecimento Liberta. Então eu perguntei agora para o nosso finalzinho de live. Conhecimento liberta de quê, Rogério? Conhecimento liberta a nossa vida. Conhecimento liberta a nossa vida. Com tudo que acontece, que eu acabei falando aqui durante todo o tempo, né? Com todo o nível de sedução que o mundo nos provoca, se eu não tiver o mínimo de conhecimento, o mínimo, sabe? Quanto mais eu tenho, mas o mínimo de conhecimento, e um conhecimento realmente que faça com que eu acesse um padrão melhor. Porque tem conhecimentos que, sabe, em vez de melhorar, piora. Mas conhecimentos que façam com que eu acesse um padrão melhor, eu não consigo me soltar, me libertar daquilo que a sedução do planeta faz. Aí você fica assim, mas então o planeta te seduz e você não pode ter. Não, pelo contrário. Eu posso ter sim, mas eu tenho que ser dono do planeta, não o planeta ser meu dono. Porque normalmente acontece exatamente isso. Eu acabo me esquecendo escravo do planeta. E quando eu tenho contato com esse conhecimento, eu começo a inverter o papel. Eu começo a perceber que eu estou em outro padrão.
eu consigo realmente chegar e ser dono do meu volante. Então, o conhecimento que liberta é aquele que me dá posse do volante da minha vida, aquele que me dá posse do direcionamento da minha vida, é aquele que me dá posse de onde eu quero, aquele que tira o volante do mundo e me dá. Porque normalmente o que acontece é exatamente isso. A gente entrega a direção da nossa vida para o outro. Por quê? Porque a gente acaba se submetendo ao conhecimento do outro. E quando eu consigo, não, eu sei para onde ir. E esse saber para onde ir depende do conhecimento. Como é que eu vou saber para onde ir se eu não conheço? Se eu não conheço, eu não sei a estrada, se eu não sei nem qual é o alvo. Então, o conhecimento me dá o alvo, o conhecimento me dá a estrada, o conhecimento me dá o volante, para que eu possa, sim, ter uma estrada limpa. E se não estiver limpa, pelo menos eu tenho o volante na mão. Porque muitas vezes vai ter chuva, vai ter noite escura, mas se eu tenho o volante na mão, se eu tenho conhecimento, eu consigo dirigir por estradas muitas vezes que não são tão bonitas, mas eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Então, isso é gigantesco. Conhecer realmente, e se libertar com isso. Muito bom, adorei sua definição. Maravilhoso. Bom, Rogério, a gente precisa finalizar mesmo. Você gostaria de deixar aqui os seus contatos para que as pessoas possam, as pessoas que vão assistir no gravado, as pessoas que vão descobrir essa live depois, deixar aqui os seus contatos para aqueles que querem ativação frequencial, reconexão, ou tirar alguma dúvida sobre o trabalho, deixe, por favor, os seus contatos. Uma das melhores formas de me encontrar é pelo Instagram, né? Você chega no Instagram, você vai me encontrar. O meu Instagram é Rogelio com L, Rogélio Pérez com S. Então, ali você vai ter o link lá que você vai acessar. Então, se você quiser entrar direto no meu telefone, que é o WhatsApp, é o 21 99909 1889. 21 99909 1889, ou entra no meu Instagram, que é a coisa mais fácil, sabe? E vai ser uma honra poder estar com você, uma honra poder trocar com você, uma honra poder conversar, uma honra poder levar. Eu falo que as pessoas, às vezes, como você consegue, sabe, se dar, né? Realmente, eu passo o dia inteiro com pessoas me acessando, eu trabalhando, eu atendendo, eu tenho 5 minutos para alguém. Eu sempre tenho. Então, é uma infinidade de pessoas pelo mundo inteiro me catando, sabe? E eu acho que eu tenho que criar luz em mim, na marra. Eu tenho que criar luz em mim, na marra. Para que com essa luz eu possa... possa realmente refletir nos outros, mas tem que criar em mim. Uma felicidade imensa, Isabel, estar com você. Felicidade imensa estar aqui. Eu que agradeço. Essa luz você já tem, você já distribui, saiba disso. É uma honra para mim também, dentro desse meu projeto Conhecimento Liberta, ter você, a sua presença aqui, nessa 8ª live. Nós estamos indo para o final do projeto. Temos aí mais 2 lives, ou uma live de encerramento, que será a 11ª live desse projeto, mas eu daqui já agradeço a sua disponibilidade, você que é tão ocupado, tantos atendimentos, que faz tantas palestras, você que roda esse Brasil. Agradeço a tua disponibilidade, o teu carinho, a tua participação dentro desse projeto que eu estou realizando daqui com muito amor e com muito carinho. Então, gratidão, viu? Gratidão. Eu costumo pedir um livro com uma dedicatória para todos os meus convidados escritores que me enviem esse livro para que eu possa entregá-lo no final do ano para o projeto, mas você é um convidado que está com o livro a caminho, não vou ter o seu livro autografado para o final do ano, mas eu te peço, por favor, que você participe do projeto de uma outra maneira, adquirindo um livro, fazendo uma dedicatória para essa pessoa que vai ler esse livro no final do ano, de maneira que eu aproveito aqui no finzinho dessa live para agradecer a todas as pessoas que estão aqui,
acompanhando esse bate-papo maravilhoso com o Rogério Pérez. Agradecendo às pessoas que já me enviaram livros com essas dedicatórias maravilhosas, e para aqueles que ressoarem com o projeto e quiserem me encaminhar esses livros com a dedicatória, eu tenho também aqui no Insta o endereço do Rio e de São Paulo, e eu vou receber os livros aqui de todos vocês com muito carinho. Então, Rogério, vamos finalizando por aqui. Eu vou mandar o livro para você, vou mandar o livro, vou fazer essa dedicatória e aguardem, iníciozinho do ano que vem, a gente já vai estar com as datas certas do curso. Se você quiser entrar lá no meu Instagram, sim, tem um link lá para você entrar e já começar você demonstrando onde você quer fazer dos lugares que você queira fazer o curso. Já pode estar se inscrevendo lá previamente, só deixando, guardando já sua vaga lá, e vai ser uma felicidade imensa estar com você, com vocês que vão estar aí fazendo o curso. Estamos juntos. Firmeza no processo, né? Que firmeza no caminho, firmeza na direção ao alvo. E pegue o volante da sua vida. Não deixe o volante na mão dos outros, não. Pegue o volante. Uma honra estar com vocês aqui. Felicidade imensa. Que maravilhoso. Então, em breve o seu livro, e eu quero fazer a primeira live desse livro, por favor. E conte comigo também para uma live, lançamento desse projeto, desse curso, que é maravilhoso também. Rogério, gratidão a todas as pessoas aqui presentes, eu agradeço, foi maravilhoso. E vamos em frente. A semana que vem, vamos prosseguir com o projeto. Mais uma live. Até. Um abraço. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite, Rogério. Tchau. Gratidão por tudo. Até.